Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Matemática Desabstrata e hoje estou trazendo mais um vídeo para você da nossa série Exercícios Resolvidos. Então vamos para a nossa tela e ver qual exercício que a gente tem hoje. Então estamos aqui na nossa tela, nosso exercício falando sobre ângulos ainda é um exercício do Enem, é um item do Enem. E diz o seguinte, olha, rotas aéreas são como pontes que ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir mostra os estados brasileiros e a localização de algumas capitais identificada pelos números. Considere que a direção seguida por um avião A1 que partiu de Brasília, Distrito Federal, sem escala para Belém, no Pará, seja um segmento de reta com extremidades em DF e em 4. 4, no caso, seria a numeração atribuída à cidade de Belém, a capital Belém. Tá bom? Então ele foi do Distrito Federal, foi a origem, até Belém. Aí tem um mapa aqui com a legenda, né, das numerações. Vamos ver o que tem mais aqui para a gente ver, depois a gente volta lá no nosso mapa. Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um avião A2 que seguiu a direção que forma um ângulo de 135 graus, olha só, aí a gente já anota aqui, né, que forma um ângulo de 135 graus no sentido horário, com a rota Belém-Brasília. Tranquilo, então forma um ângulo de 135 graus com a rota Belém-Brasília. Olha que essa identificação Belém-Brasília é fundamental para a gente entender nosso problema. E passou em algumas das capitais brasileiras. Ao desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em um avião A3, que seguiu a direção que forma um ângulo reto no sentido horário. Olha, forma um ângulo reto agora, tá? No sentido anti-horário, com a direção seguida pelo avião A2, ao partir de Brasília. Considerando que a direção seguida por um avião é sempre dada pela semi-reta com origem na cidade de partida e que passa pela cidade destino do avião, pelas direções dadas, ou pela descrição dada, perdão, o passageiro Carlos fez uma conexão em. Ele quer saber onde que ele fez conexão. Então vamos tentar entender aqui no nosso mapa. Eu vou dar uma ampliada nesse mapa para a gente fazer um desenho melhor, para a gente enxergar melhor. E a gente vai fazer o seguinte, olha só. Primeiro momento, a origem aqui foi Brasília e o destino foi Belém. Então seria uma semi-reta nesse sentido. E a partir daqui eu tenho uma semi-reta que vai formar um ângulo de 135 graus no sentido horário. É como se eu pegasse essa mesma reta, duplicasse ela aqui em cima e começasse a movimentar ela igual o ponteiro do relógio, no sentido horário, até o momento que ela fizesse um ângulo de 135 graus. Só que aí, olha que bacana, 135 graus, galera, seria o quê? Ó, se eu prolongar essa reta aqui, ó, aqui para baixo, eu teria 180 aqui, ó, 180. Aqui, olha, se eu fizesse isso aqui, eu teria 90. Então, 90 para chegar em 135 falta 45, ou seja, é a metade desse quadrante aqui, ó. Então, ela vem nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. E se eu tiver uma reta nesse sentido, ela vai passar onde, olha? Ela vai passar exatamente no 13. E o 13 a gente já olha aqui que é a nossa capital BH, Belo Horizonte. Certo? Agora, olha, ele parou aqui, olha, ele fez uma escala aqui. Então, daqui ele vai para outra cidade. E partindo daqui, ele disse que no avião A3 ele vai formar um ângulo de 90 graus no sentido anti-horário. Certo? No sentido anti-horário, 90 graus no sentido anti-horário. Como é que eu vou formar 90 graus no sentido anti-horário? Olha só, presta atenção. Imagina que tu prolongou isso aqui, ó. Tá? Eu vou prolongar isso aqui. A partir daí, eu prolonguei isso aqui. Então, eu preciso mover essa reta que está nessa origem aqui, essa semi-reta, que tem origem na cidade de partida, que no caso aqui é o BH, né? Eu vou movimentar ela no sentido anti-horário agora, olha, para cá.
de maneira que ela forme um ângulo de 90 graus. Então, o que vai acontecer? Olha, ela vai formar aqui, olha. Ela vai ter que parar para cá, olha. Nesse sentido aqui, ó. Certo? Para formar esse ângulo de 90 graus no sentido que? Anti-horário. Então, eu tenho aqui, olha, 135 graus no sentido horário e 90 graus no sentido anti-horário, no sentido contrário. E ela vai parar onde aqui, olha? Ou vai passar por onde? Vai passar no 9 aqui, ó. Eu vou colocar aqui, desenhei em cima do 9 aqui. E o 9 é o quê? 9 é Salvador, olha. Salvador. Então, ele partiu de Brasília. A ideia é essa do problema, né? Aparentemente, ele partiu de Brasília, fez uma escala em BH, né? E de BH ele foi para onde? Ele foi para Salvador. Aí você vai lá nas alternativas e verifica, né? O que foi que aconteceu. Então, o passageiro Carlos fez uma conexão em Belo Horizonte, correto? E em seguida embarcou para Curitiba. Não, ele não foi para Curitiba. Ele foi para Salvador. Então, a resposta é a letra B de beleza. Tudo tranquilo? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado mesmo dessa questão. Um forte abraço e até o nosso próximo exercício resolvido. Tchau, tchau.